seja com todos os irmãos aqui desse bairro. Já é o quarto domingo que eu venho com o irmão Sérgio aqui nesse bairro e com a irmã Marina pregando a palavra de Deus. E faz 1 mês e 45 dias que eu estou aqui em Sorocaba pregando a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Vai começar a tremer o chifre do diabo. E o irmão Sérgio está filmando, doa aonde doer. Quem tem ouvido, ouça. Essa mensagem é para o crente freque. Diz que eu estou pregando muito duro, diz que está muito forte. Então, toma, diabo, no chifre. Amós 8:11. Vem dias, diz o Senhor Deus, que vai enviar fome não de pão e nem de água, mas de ouvir o que eu estou pregando, o irmão Sérgio, a irmã Marina, e assim por diante. A palavra de Deus diz que não tem como servir dois senhores. Ou é Cristo, ou é o diabo. Lucas 12:31. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas estão buscando o quê? É o lixo do Domingão do Fausto Silva, é o diabo do futebol, é o basquete, é a messinuca, é o bibolim, é o palavrão, é o passarinho na gaiola, é a escopeta do diabo, é a falsa doutrina, é a idolatria da Aparecida do Capeta, é o São Sebastião, é a festa junina, é a festa de Natal que não está na Bíblia. Lucas 12:31. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas estão buscando o quê? Essas coisas. Aí quando vem um pregador, pregando duro, o diabo chia. A própria palavra de Deus diz: o Senhor Jesus pregou tão duro que uma boa parte dos discípulos, um foi para um lado, outro foi para outro, e alguns até chiaram, assim, com essa palavra. Dura esse discurso, ele falando do zap-zap, do sexo oral, sexo anal, dura esse discurso, ele falando da macumba, que aqui no bairro de Refúgio tem uns 50 macumbeiros, escondidinhos debaixo da cama. Aqui nesse meio está o adultério, aqui nesse bairro, terrível. Mas vamos orar para esse povo, que eu não vim aqui para julgar ninguém. Quem julga é a palavra de Deus. Está doendo? Capeta, saci, pererê, da língua grande. Está doendo o campo, porque eu sou filho de africano, sou filho de marroquino, e venho andando o mundo todo pregando a palavra de Deus. Eu não uso mais chinelo porque eu vivo pela fé. Jó 9, versículo 20. Essa palavra é para o crente sabidão. Eu sei tudo, mas não sabe nada, porque ainda está no caminho da novelinha, da Babilônia. Ainda está no caminho do tal do Raul Gil. Jó 9, versículo 20. Se fala que conhece a palavra de Deus, mas não diz essas coisas, está sendo perverso. E aqui nesse bairro, ou dentro de Sorocaba, está cheio de crente perverso. Não aceita a verdade, chia contra a verdadeira sã doutrina. E o Senhor Deus não está se agradando com isso. O Senhor Deus me mostrou em sonho, é chamado sonho de visão. O planeta Terra é 8 bilhões de habitantes. Mas ele fez eu ver no sonho que só 0,5% estão livres do diabo, porque não quer deixar do mal. Tão pior do que o dia de Sodoma e Gomorra, tão pior do que o dia de Noé, que no dia de Noé comia, bebia, se casava, dava em casamento. Mas aí a palavra de Deus, quando veio o dilúvio, foi uma correria, mas só foi perca de tempo e choro. Eu li hoje, irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, Hebreus 9:15. Hoje, pela honra e a glória do Senhor Jesus, estamos na nova aliança, não na aliança antiga. E aonde está o dízimo? Esse demônio do dízimo
é a aliança antiga. E nós estamos na nova aliança de Cristo Jesus. Hebreus 9, versículo 15. E essa mensagem está indo para o mundo todo. Aonde está o dízimo, está o diabo. Porque já fizeram até música aí contra o diabo do dízimo. Olha o nome da música, ó. Na casa do Senhor não tem Satanás, só tem diabeira do dízimo. Quanto mais dízimo tu der para a igreja, a bênção é maior. Mas e o caminho das órfãs, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados? Hein? Diabo. E falo mais, já que o diabo está latindo no mundo todo, que estão vendo aqui a filmagem, está indo para o mundo todo, já tem vídeo até lá no Ratinho, o tal do Sila Malacheira está querendo me conhecer, né? Porque a palavra está atingindo os legalistas, né? Que prega lá, começa igual o caminhão que não quer pegar Abraão, e fica igual o caminhão que não quer pegar Abraão. Depois, no fim da pregação, deposita tanto na conta deles. E essas doutrinas não vêm de Deus. E digo mais, o Senhor Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de recompensa. Está escutando o diabo do corredor escuro, lá dos Estados Unidos, de Manhattan, de Texas, de White Plains, ou que seja, lá da cidade dos quatro cantos do mundo. O Senhor Deus não precisa de recompensa. Deuteronômio 10, 17. E falo mais, irmão. O irmão Sérgio me passou umas coisas aqui de arrepiar. Irmãos, olha o que os irmãos vão ler aí. O diabo do dízimo foi no tempo da lei mosaica. O diabo do dízimo foi para o povo de Israel, não para o gentio. Mas tem umas igrejas larápia, umas igrejas da mão leve, estão batendo contra o irmão Sérgio e contra mim, desde que eu cheguei aqui em Sorocaba, lá na praça Coronel Fernando Prestes. Tem uns pastor do capeta, pastor negrinho pastoreiro, mas estão chiando com o irmão Sérgio e comigo. Olha o livro aqui, ó. A palavra de Deus diz, das 613 leis do Antigo Testamento, das 613 leis do Antigo Testamento, Zeraim, leis agrícolas. Não está falando que é dinheiro, diabo. Cão da língua grande. Vou repetir de novo. Zeraim, lei agrícola. Naraim, lei referente às mulheres. Esses são a lei. Moed, leis das festas. Na lei. Leis referentes a negócios e danos. E juntando tudo esses livros, irmãos, são 5 livros da Escritura, chamado Torá, capeta, para o povo de judeu. Quando fala no dízimo, não agrada a Deus, porque o diabo do dízimo foi extinto. Lucas 16, Romanos 10, 4, Romanos 7, 6, João 1, 17, João 7, 49. E falo mais, irmãos. Jesus Cristo é o caminho. Mas se deixar essas coisas, João 14, 6. E o diabo, ele está nervoso comigo, com o irmão Sérgio, porque nós vem batendo com esse demônio do dízimo. Tem um pregador, um homem que fala piada. Ele chama Barnabé, morreu. Ele morreu. Olha só a piada que ele fez em cima do diabo do dízimo. Quem tem 100, quem tem a nota de 100 reais, vem para frente. E quem não tem, volta para trás. Aí um levanta lá. Mas eu não tenho, pastor. Olha só o fim da piada. Show, Satanás. Que uma boa parte das igrejas só está pensando no irmão, na irmã, mas se tiver com a carteira cheia. E o Senhor Deus não está se agradando com isso. João 10, 8. De graça
de graça recebe. João 10. Mateus 10, 8 e 9. De graça recebestes, de graça dai. Mas vamos orar para esse povo. E a palavra de Deus diz: se esse povo não deixar do dízimo, do véu, da cristã, do capeta, que é o rabo da cascavel, se não deixar da doutrina do sábado, se não deixar das tradições, dogmas, o Senhor Deus diz para mim e para o irmão Sérgio não orar mais para esse povo. Com Jeremias 7,16. Está doendo o diabo, tá? Toma no chifre, cão, lá do Bodom, da cidade de Detroit, dos Estados Unidos. Está doendo o diabo. Não é tu que me odeia, é eu que te odeio. Que eu estou pregando doutrina e salvação. Eu gosto de doutrina que alisando o chifrão do capeta. Ô pregador, tu está pregando muito duro. Não fala da boneca Hello Kitty, não. A boneca sem boca. Ô pregador, não fala do sexo oral, não. Sexo anal. Ô pregador, não fala desse diabo das roupas. Tomara que caia, já caia tudo. Ô pregador, tu prega muito bem doutrina e salvação, mas fala mais manso. Eu quero a doutrina universal, que é o rapa do diabo. Eu quero a doutrina do pastor, do Valdomiro, o pastor cowboy, que o Valdomiro prega muito bem, mas está igualzinho a música, uma música aí de sertaneiro capeta, cowboy fora da lei, vendendo cajadinho, lencinho, está vendendo chapeuzinho. 1 Timóteo 4,1, não creia em qualquer espírito. 1 Timóteo 4,1. Se não concorda com a verdade, é chamado na palavra de Deus doutrina de demônio. João 8,36. Seu Filho de Deus, vós libertai esse povo, verdadeiramente serei livres das garras do diabo. João 8,36. Mas se deixar o mal. Eu li hoje, irmão. Esse livro é para os irmãos que estão gostando de ir no cemitério, acender vela, tal, outras coisas mais. Olha o livro aí, ó. Olha o livro aí, ó. Jeremias 7, versículo 9. Ou aquele que está atrás do Chico Xavier, Allan Kardec, Centro Espírita. Jeremias 7, versículo 9. A Bíblia relata que quem já morreu, não há reencarnação, não tem volta. Jeremias 7, versículo 9. Estou aí, irmão, que está andando nervoso, perturbado, sofrendo com a depressão, dor na coluna, tendo pesadelo. A palavra de Deus diz: a solução é o Senhor Jesus. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. O Senhor Jesus diz: vinde ao Senhor Jesus todos que estão cansados e oprimidos, e Ele tirará o fardo pesado do teu lombo. Mas se deixar do cigarro dérbio, da Brahma, da Skol, do cigarrinho da maconha, do Bob Marley, do caminho do Neymar, da maloca, da briga, da violência, do Big Brother, do caminho desse tal do Botafogo. Mateus 11, versículo 28. Oséias 4:6. O povo, Oséias 4:6. O povo está sendo destruído por falta de entendimento ou sabedoria, porque não quer deixar o mal. João 4, 23 e 24. Esta palavra Jesus Cristo falou para uma mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores do Senhor Deus adorarão o Senhor Deus em espírito e é verdade.
Mas se deixar do Domingão Fausto Silva, do Raul Gil, se deixar desse tal da bolinha de gude, se deixar do capeta, do baile funk e muitas outras coisas mais. Eu pergunto para o irmão ou para a irmã, tu fala que adora o Senhor Deus, mas tu já deixou do sistema do diabo? Hã? Da folhinha de meio está lá dentro da tua casa? Que quando tem folhinha de meio dentro da casa do cristão, os demônios ficam atrás da folhinha. 1000 demônios. Olha o livro aí, ó. Olha o livro aí, ó. Ezequiel 8:14. É chamado Tamuz, em hebraico. Folhinha de mês. Que na folhinha de mês marca 12 de outubro, da Aparecida do Diabo. Lá marca São Sebastião, dia de Todos os Santos, 25 de dezembro. E bilhões de evangélicos vai perder a salvação se não deixar do calendário, que é a folhinha de mês. Que lá na folhinha de mês, para os irmãos entenderem melhor, Romanos 14:17, sobre a folhinha de mês também. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz e alegria no Espírito Santo, mas se deixar o espírito do diabo. E o povo não quer. Filipenses 3:13, 4. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Mas se deixar do engano, mas o povo não quer. Hoje os pacas no mundo só estão falando no Corinthians, esse diabo da seleção brasileira, só estão falando no Zap Zap, no Gmail, no tablet, só estão falando no notebook, só estão falando na banheira do Google, só estão falando nesse tal do programa do Silvio Santos. Mas e Jesus Cristo? Filipenses 13:4. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus, mas se deixar o mal. E digo mais, irmão, Lucas 11:27 e 28. O Senhor Jesus, pregando num templo, levantou uma certa mulher, querendo louvar a mãe rainha de hoje. Olha o que a mulher falou para Jesus Cristo: mestre, bem-aventurado o peito que te amamentou. Mas a resposta do grande mestre, Senhor Jesus: antes, mulher, bem-aventurado aquele que lê a palavra de Deus e põe em prática ou guarda. Que não adianta o homem ter um caminhão de Bíblia na casa, um caminhão da palavra de Deus. Pode ser Assembleia de Deus, a Batista, Adventista, Maranata, Católica, pode ser o Macumbeiro, pode ser a Universal, a Plenitude, pode ser a Casa da Bênção, a Congregação do Brasil. Mas se não deixar da antena parabólica, esse negócio do evangelho tá jogando a Mega Sena, se não deixar da fofoca, do zerrinho tá entrando dentro da igreja, brechó dentro da igreja, é a dancinha da pombagira, que é a dancinha. O homem ou a mulher pode ter um caminhão de Bíblia na casa, está perdendo tempo e é mentiroso, e está falando em vão. Deuteronômio 5:11. Deuteronômio 5:11. Jesus Cristo salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, mas se deixar o mal. Eu já fui da droga, irmãos. Parece que eu estou pregando duro, ofendendo os irmãos. Eu estou ofendendo o diabo. Eu já fui da droga, eu já fui da pedra de crack, eu já fui da Brahma, do caminho da Brahma, da escola, da Itaipava, da Antártica, pinguim do capeta. Eu já fui da pinga, eu já fui da messinuca, eu já fui de cigarro da maconha, Bob Marley. Já fui homem de andar armado, já fui do cachimbo da pedra de crack, o panelão do diabo. E o diabo é derrotado. Só pude ser caminho em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6:10. A palavra de Deus diz: os viciados não entrarão no reino do céu.
a pinga, os bêbados, as novelas, a Fórmula 1, as roupas unissex, as roupas lascivas, as maquiagens que estão dentro das igrejas evangélicas. Estas coisas não entrará no reino do céu. A Aimar da Aparecida Preta, que saindo de Sorocaba, estou indo para lá. E o diabão está nervoso, e tomara que ele fica mais lá em Sorocaba, não vem para cá não. Mas o diabo é derrotado, em nome do Senhor Jesus. Que todo mundo sabe que a Aparecida Norte é a panela do cão. Lá o tal do Senhor do Bonfim é o pé do capeta. Está escutando o diabo? Quando eu estive lá na Bahia, no Senhor Bonfim, o diabo lá da Nazaré da Bahia, vamos matar esse homem aqui. O diabo é derrotado, ele não põe a mão, nem em mim, nem no irmão Sérgio. E falo mais, de todos os pregadores lá da Praça Central de Sorocaba, o único que mexe no meu espírito é a pregação do irmão Sérgio, sem jogar confete. Dê honra a quem tem honra. E falo mais, irmão, lá na Praça Coronel Fernando Preste, tem 6 pregadores lá, pregando a palavra de Deus, mas é adultério. E estão criticando eu e o irmão Sérgio. Diz que nós estamos pregando muito duro. Inclusive, nós não desfazemos de ninguém, mas procuramos, lá quando nós estávamos na praça, eu, o irmão Sérgio, afastamos desse tipo de pessoa. Senão quem acaba caindo em tentação somos nós. E o senhor, o que está de pé, cuide para não cair. Se cair, o levantar é de Deus. Mas se pedir perdão, e assim por exemplo. E falo mais, lá na praça lá central, Coronel Fernando Preste, tem lá vários pregadores, vem ameaçando eu, o irmão Sérgio. A mensagem aí para esses crentes, o crente fleque, o crente frouxo, o crente bunda mole, o pastor do capeta, o pastor enganador, né? A mensagem aí, ó, Salmo 105, versículo 15. Ai do homem, do pregador falso, que pôr a mão no homem ungido de Deus, ou na serva de Deus. Salmo 115, versículo 15. Ai do homem que pôr a mão num verdadeiro servo de Deus, porque eu fui um homem aleijado, usava óculos de grau, eu olhava igual óculos de fundo de garrafa, usava com os olhinhos fechados, parecendo a cobra nage lá da África. E só por ser liberto do caminho em nome do Senhor Jesus. Que seja qualquer evangelho do mundo, se está pregando no púlpito, um fala púlpito, outro fala altar. Se está pregando no púlpito, está usando óculos de grau, é mentiroso e não está liberto ainda. Ele está falando de Jesus Cristo, e por que o demônio do óculos não sai dele? Cega o diabo, ao nome da cobra cega do inferno. Está falando de Jesus Cristo, por que o óculos de grau não sai dele? Então não tirou as travas do olho ainda. E se eu estiver ouvindo ele, estou ouvindo o diabo. Eu fui homem cego. Hoje eu enxergo muito bem. E lá em Pós de Caldas, eu nunca falei isso. Lá para o povo. Cheguei lá, liberto. Que eu cheguei lá em Pós de Caldas, nos anos 80, né? Lá nos anos 80. E lá na cidade muito racista, tal. Agora que eles estão vendo eu no vídeo, que está em 30 milhões o acesso. Eu creio que até o fim do ano vai atingir 60 milhões, que eu estou nos 4 cantos do mundo, através do YouTube, Facebook, as redes sociais e assim por diante. Eu li hoje, irmão, dê ouvido à palavra de Deus. Hoje é oferta voluntária, mas a igreja ladrona só quer saber do dinheiro. 2 Coríntios 9, 7. Êxodo 25, 2. A palavra de Deus diz oferta voluntária. Mas a igreja do capeta só quer saber do dinheiro. E a palavra de Deus diz em Levítico 27, 30. Antigamente, no tempo da lei, era safra. O que quer dizer safra? Safra de mantimento. Diabo morto de fome. Vai se converter, diabo, pastor ladrão. E essa mensagem é para o Takayama, da Assembleia de Deus. Ele está me vendo aqui, ele está me vendo. Essa mensagem é para o Sila Malacheia. Essa mensagem é para o Abílio Satanás. Essa mensagem é para o Miranda Leal, lá do Paraná. Rapou um sacão de dinheiro, foi lá para os Estados Unidos, para a cidade da Califórnia. Colocaram até CPI em cima atrás desse homem, que é um pastor, é um pregador lá do Maringá.
Aí voltou, levou 50% do dinheiro da igreja. Aí devolveu só 1%. Agora era a igreja, só o Senhor é Deus. Agora, olha o nome da igreja: Arca de Noé. Continua arcando o povo. Ele continua arcando o povo. E o Senhor Deus não está se agradando com isso. 1 João 4:1. Não creai em qualquer espírito, provai se esse espírito provém de Deus. 1 João 4:1. Irmãos, e falo mais: esses pregadores que eu citei o nome, eles não estão libertos ainda, que eles apoiam a mídia. Cila Malafaia, Marco Feliciano, Abílio Santana, o R. Soares, com aquela fala mansa, mas ele prega bem, o R. Soares, fala manso, mas a igreja da Porta Larga, essas igrejas da Porta Larga, elas vão entrar no céu sim, mas no céu da boca da onça. É a mulher usando batom, brinco, colar, bateria, mulher fazendo chapéu no cabelo. 1000% das mulheres evangélicas não quer soltar o cabelo amarrado, transpitote, tem que estar solto. 1 Pedro 3:3. Está escutando, jararaca do capeta? Está escutando? O diabo que prega escondido. Está doendo? Está doendo? E falo mais. São 26 estados e 10 países que eu venho andando, pregando para Deus, só que estou pregando doutrina de salvação. Aí eu já fui em várias igrejas. Aí sentei, fiquei bem quietinho, que eles chamam eu como mendigo, mendigo é o diabo, né? Por andar descalço. Aí sentei em várias igrejas, lá no Rio de Janeiro, lá em Ribeirão Preto, lá em Avaré, lá em Botucatu, Bauru. Sentei, fiquei bem quietinho, irmão Sérgio. Aí veio o capeta lá do obreiro, né? O obreiro do dízimo. Mas nós estamos tudo dando glória, por que tu não dá glória a Deus? Eu não estou sentindo nada aqui. Está escutando? Capeta da mão leve. Eu não estou sentindo nada, vou dar glória por quê? Tchau, fica aí com o teu dino, viu? Isso aí. Em todas essas igrejas com esse teu nome. Por que tu não dá glória a Deus? Isso lá em Brasília, lá na cidade de Tocantins, Alvorada. Ô homem, tu parece que é de Deus, mas por que tu não dá glória a Deus? Eu não vejo nada aqui nessa igreja. Aqui nesse templo, batom, brinco, brechó, telão dentro da igreja. Eu vou dar glória ao diabo? Tchau, capeta, fica aí com a sua bobeira. Eu não dou ouvido ao demônio, tá escutando? Ele é violento, parece que ele é meio bravo. Viu como que o diabo é? Que o diabo não gosta da verdade. Na casa da irmã Marina também, tinha um irmão lá, sem citar o nome. Ela cedeu, tratando ele bem e tal, né? Mas não, já começou a fazer gracinha, né? A blusa suja, fedendo. A irmã Marina foi falar para ele, ao jeitão dele: não tô nem aí, eu vou embora daqui. A irmã Marina repreendeu o capeta, que ele saiu lá, ó, com a perninha torta igual o tatu peba. Ai, tá doendo. Não quer a verdade. Jeremias 17:5. Maldito o homem que faz do teu braço a carne e confia no outro homem. E falo mais, irmão. Amém, irmão? E falo mais. Breve Jesus Cristo voltará. Marcos 13:26. Deuteronômio 22:5. A mulher não usará a veste de homem, nem o homem veste de mulher. O que faz caminho é o caminho do outro. Deuteronômio 22:5. A palavra de Deus diz: aonde está a idolatria, está a maloca, é a pinga, é a arma de fogo, é o passarinho na gaiola, é o forró da terceira idade. O Senhor Deus é contra a idolatria. Salmo 115, versículo 4. Asimar de barro, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa. Salmo 115. Torna semelhante a elas os que fazem que confiam nela. Quer brigar? Briga com a palavra de Deus, comigo não. Examinar a escritura. João 5:39. O diabo que tem o rabo preso. Eu não tenho o rabo preso com ninguém. Tá doendo? Tá doendo no pé da espinha? Tá doendo no pé da coluna? É só deixar do mal, enquanto há tempo. Que na vinda de Jesus Cristo vai haver muito choro e ranger de dente, se esse povo não deixar do espírito do cão. E falo mais, irmão. Esse barro aqui onde estamos, aqui pregando a palavra de Deus,
Aqui já foi um barro violento, o tal do barro do refúgio. Hoje está mais ou menos. Mas e o revolvão está dentro das casas dos irmãos ainda? Mas vou morar para esse povo, que é onde está arma de fogo, fica 10 demônios dentro do cano, só esperando arrastar o dedo para gastar tudo com advogado. E o Senhor Deus não quer isso. E falo mais, irmãos, dê ouvido à palavra de Deus. O caminho é Jesus Cristo, não há outro. Eu nunca vi falar que aquele que zomba da palavra de Deus é feliz. Olha quantas pessoas que zombou da palavra de Deus. E a alma hoje? Caça L, os Mamonas Assassinos, Michael Jackson, Jair Rodrigo, Antônio Marco, o ex-marido da Vanusa, Raul Seixas, Eduardo Campo, a Elis Regina, Emílio Santiago, aquele povo do navio Titanic, aquele povo do barco Batimush. Eu nunca vi falar que aquele que zomba da palavra de Deus é feliz. Ezequiel 33:11. O Senhor Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se convertam a Cristo Jesus. Para depois não falar que Jesus que não te avisou, hein? Ezequiel 18:4. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. Tiago 4:7. Resistiu o diabo, e o diabo fugirá de vós. O que é o diabo fugir do homem da mulher? Eu não quero mais o baralho. Eu não quero mais a chapinha no cabelo. Eu não quero mais o palavrão. Eu não quero mais a roupa lasciva. Eu não quero mais minha sinuca. Eu não quero mais a macumba. Que aqui nesse bar do refúgio, mas que tem de macumbeiro aqui não está escrito. E o Senhor Jesus é contra. Deuteronômio 18, versículo 11, sobre o caminho macumbeiro, cartomante, adivinho. É o mesmo caminho de Jane e Jambre. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. O caminho macumbeiro, talho congada, folha de reis, aquela cara pintada, parecendo a cara do circo piranha. E assim por diante. Já deu, irmão? Irmãos, dê ouvido à palavra de Deus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne. O que é andar na carne? Fala da palavra de Deus, mas não deixa do Santo Onofre, da pinguinha, do corotim. Fala de Deus, mas não deixa do programa do tal do Serginho Malandro. Olha o nome do bicho, Serginho Malandro. Fala de Deus, mas não deixa desse diabo da bombinha buscar pé. Ele fala de Deus, mas não deixa das roupas unissex. Irmãos, é doído, mas eu tenho que falar para os irmãos. Os meus filhos estão vendo, eu aqui nesse vídeo, sou pai de 4 filhos, eles estão vendo aqui. E a câmera está filmando. Irmãos, bilhões e bilhões e bilhões de evangélicos estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando de ser crente. Está o povão da grande Babilônia, do beijo da Fernanda de Montenegro, da grande Babilônia, estão brincando de ser crente. O que é brincar de ser crente? Está o povão do mundão, é chamado aqui na Bíblia povo ímpio. Está o povão ímpio no caminho da seleção brasileira, baile funk, rap. É outro fazendo tatuagem, Levítico 19:28 sobre a tatuagem. Está os evangélicos na mesma pisada. Aí vem um homem pregando duro, o diabo chama eu de lixo, chama eu de noia, chama eu de negrinho macaquinho, chama eu de negrinho doido. Acho que negrinho doido e macaquinho é o que está lá na tua casa. Dentro do guarda-roupa, o maço cigarro dérbio, a cerveja, o litrão da cerveja, o litrão da cerveja Skol, é a cerveja, é a geladeira cheia da latinha da Brahma. Jesus te ama, irmão ou irmã. Essas coisas desse mundão é passageira, é igual a música do Roberto Carlos, é só emoções. E morreu no pecadão, está no bico do urubu. Romanos 6:23. O salário do pecado é a
a morte se não deixar do sistema do diabo. Hoje, irmão, a nação está debaixo das graças de Jesus Cristo. Não na lei, não na lei. Eu li hoje, irmão, João 17:17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17:17. E não estou pregando miséria, porque eu tenho casas, que quem mora na rua é o diabo, olha o nome dele, ó. Enxus é perdido. Eu tenho moradia e casa. Dei uma para os meus filhos e tem a minha. A mãe do meu filho, ela pediu a separação de mim por causa da palavra de Deus. Está morando com outro homem, já é o terceiro homem. O meu filho fala assim para ela: a mãe do meu filho está morando com outro homem, já é o terceiro homem. E o Senhor Jesus fez eu ver na Bíblia, na palavra de Deus, Deuteronômio 24, do 1 ao 5. Para mim não voltar mais por ela, orar por ela. Para mim não há mais casamento, até a vinda de Jesus Cristo. Que, com todo respeito, olha, eu não tenho medo do castigo de Deus. Sabe do que eu tenho medo, irmãos? Irmão Sérgio? Eu tenho medo da pombagira, Maria Maloqueira, a pombagira Maria Padilha, que essas coisas estão dentro das igrejas evangélicas. Ô pregador, mas como tu prega bem, vacilou, caiu no mesmo caminho do Salomão. E nós temos que ter muito cuidado, ou aquele que é pregador, não dá ouvido a essa voz, a mulher de Betsabá, né? A mulher de Urias. Davi pegou a mulher de Urias e pagou caro. E essas coisas estão entrando dentro das igrejas evangélicas. É pastor pegando a irmã, é irmã cantando pastor, é a miliçada dentro das igrejas, ainda dando glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas aquela língua do saci perdido, a língua do tatu bolinha, tatu pedra, você está entendendo bem? Obadias 1:15. A palavra de Deus diz: vem dias, Obadias 1:15. O dia do Senhor Deus está perto. Tudo que o homem ou a mulher fizer de errado cairá sobre a própria cabeça. E outro, irmão, 500% das igrejas evangélicas do mundo estão tudo orando de costa para o altar. E o Senhor Deus é contra esse negócio de estar orando de costa para o altar. Está o altar lá na frente, ele vira a costa. O Senhor Deus é contra isso. Olha o livro aqui, ó, Ezequiel 8:16. 25 homens nesse livro da Escritura falam que eles oravam de costa para o sol do Oriente, invocando os demônios, um demônio chamado Omoloque. Para quem não sabe, o demônio Omoloque, em hebraico, quer dizer rei do inferno. A palavra de Deus diz: para orar é de joelho. 500% das igrejas evangélicas do mundo estão tudo orando de pé, parecendo bando de cavalo doido. E a palavra de Deus diz: para orar é de joelho. Lucas 22:41. E outro, irmão, essa mensagem tem muitas evangélicas estão fazendo pintura em volta dos olhos, estão tirando a sobrancelha. Olha o livro aí, ó. Olha o livro aí, ó. Já entrou dentro das igrejas evangélicas. Olha o livro aí, ó. Ezequiel 23, versículo 40 e 41. Sobre a pintura nos olhos, tirar a sobrancelha. Ezequiel 23, 40 e 41. E outra, irmãos, quando o evangélico tem um passarinho na gaiola, fica 1000 demônios em cima do telhado. Será que esse irmão ou irmã que conhece a palavra de Deus está com o passarinho na gaiola? Será que ele gostaria de estar preso lá na cadeia ou na penitenciária? Solta o passarinho da gaiola antes que a maldição venha para a tua casa. Olha o livro aí, ó, Deuteronômio 22, 6 e 7, sobre o passarinho na gaiola.
O Senhor Deus detesta o passarinho na gaiola na casa do evangélico. Irmãos, para muitos, eu sou considerado, o irmão Sérgio, nós somos considerados homens do PCC. O que é homem do PCC? Primeiro, 3 letras, PCC. Primeiro comando de Cristo contra o dízimo do diabo, com aquela bocona feia, parecendo o bico do tucano. Eu quero mais. Tá igualzinha a música. O irmão Sérgio me passou esse versículo. Tá igualzinho a música de um homem chamado Onde Está o Diabo do Dízimo. Dá, dá, dá. Eu quero mais. Dá, dá, dá. Eu quero mais. Dá, dá, dá. Eu quero mais. Qual versículo? Mas tem versículo para isso, né? Tem uma música aí, Onde Está o Dízimo, tá igualzinha a música desse homem. Dá, dá, dá. Cuidado, irmão. Se o homem tiver um tempo para congregar e não tiver esse zerrinho, é chamado casa de oração. Se não tiver brechó, cantina dentro da igreja. 1 Coríntios, sobre a cantina, está em Judas 1:23, sobre a cantina das igrejas. Essa outra mensagem também, para finalizar, é sobre o falso irmão. Na frente é uma coisa, por trás é outra. E a Bíblia relata que eu não devo nem comer na casa onde está o irmão falso, ou a irmã falsa. 1 Coríntios 5:11, onde está o devasso, os beberrões, os roubadores, maldizentes. A palavra de Deus diz que eu não devo nem comer na casa desse tal. 1 Coríntios 5:11. E digo mais, irmãos, para ser contra o diabo, para vencer o diabo, esse demônio derrotado, só com oração, jejum, vigília e obediência. Ao contrário, nada feito. Para vencer os caminhos derrotados do diabo, só com oração, jejum, vigília e obediência. Ao contrário, pode ir para a praia, para a piscina, pode não sei o quê. O caminho é o Senhor Jesus. Já deu, irmão? Irmãos, Deus abençoe pela oportunidade. Irmãos, fique na paz do Senhor Jesus e conserta a tua casa espiritual enquanto há tempo. Que essa pregação que os irmãos estão ouvindo nos 4 cantos do mundo é de graça. Que a salvação também é individual. Só depende de cada um. Apocalipse 3:20. O Senhor Jesus, o Rei da Glória, Ele só faz a morada se deixar do sistema do capeta. Irmão, fique na paz do Senhor Jesus. Foi muito forte a pregação? Está doendo? Que o diabo que treme na base. O diabo que prega escondido. Irmãos, fique na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos são, o Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, diz a palavra de Deus. Muitas são as mentiras que são pregadas às vezes, muitas são as estratégias para que os pastores, os larápios do século XXI, venham tirando o dinheiro do povo, mas aqui... Louvado seja Deus, há um propósito verdadeiro com Deus, porque o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele disse, eu sou a vida, e o homem tem que viver da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não importa se você também achou ruim, ou se você achou bom, mas saiba de uma coisa, é importante, aonde você estiver, sempre falar a verdade. Deus, Ele é com aquele que é verdadeiro, porque está escrito na palavra de Deus, João 4:23, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, diz a palavra de Deus. É preciso, cada dia, cada momento, o homem se achegar a Deus. Está escrito no livro de Jó, apega-te com Deus e tenha a paz.
E nessa tarde eu vou estar orando pela tua vida e que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus tenha misericórdia de ti e faça resplandecer a luz do teu rosto em cada momento. Grande Deus, Pai Celestial, Deus querido, maravilhoso, nesse momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, certo, Senhor, que a missão está cumprida, embora muitas vezes, Senhor, a verdade doa, mas é preciso dizer a cada instante, Deus amado, Deus querido, protege, dá graça, unção, sabedoria para o bairro, Senhor, do refúgio, e dá, Senhor, da Tua proteção, que o Senhor venha encher a cada um, Senhor, que escutou e deu crédito, de graça, unção e sabedoria do alto, para a glória do teu nome. Deus amado, Deus querido, continua, Senhor, acampando teus anjos, Senhor, à volta desse bairro, dando a cada um, Senhor, entendimento, e que cada um, Senhor, venha fazer, Senhor, do teu corpo a morada e templo do Espírito Santo. Deus amado e Deus santo, esse é o nosso pedido, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas para todo e sempre. E na vida daqueles que creem, na vida daqueles que decretam a palavra, eu digo amém, que receba de Deus a graça eterna. A terra para que eu pudesse